Um homem caminhava apressadamente com uma plataforma para pegar o trem. Trazia nas mãos as luvas. Quando ele entrou no trem e sentou, ele percebeu que uma luva tinha sumido. Ele olhou para o chão da plataforma e descobriu que a luva estava lá. O que ele fez? Jogou a outra luva, para que quem encontrasse pudesse usar o par. Essa história me emocionou muito quando eu vi ela pela primeira vez, porque ela me deu uma sensação de que a gente pode sim fazer diferente apenas observando o nosso entorno. Essa história eu chamo de metáfora da luva, tá? É uma brincadeira que me fez realmente pensar muito e me deixar muito emocionado, como uma história que aconteceu aqui em Santa Catarina, em 2014, quando eu era consultor criativo do Santa Catarina Moda e Cultura. Naquele momento, a gente pediu para os times criativos trazerem para o nosso convívio e discussão os personagens catarinenses que estavam praticando o que eu chamo de jiu-jitsu cultural. Ou seja, pegando uma fraqueza e transformando numa estratégia. Um dos times trouxe para a gente um personagem muito inspirador e que realmente mudou minha vida para sempre. O Jairo Lumertz, um surfista de Garopaba que fazia pranchas de garrafa PET. Massa, já estava trabalhando com sustentabilidade, só que tinha uma coisa mais bacana ainda. Ele usava o seu poder de comunicação e de envolvimento para limpar as praias com crianças. Ensinava as crianças a fazer as suas pranchas e com elas também surfar. Mais importante do que apenas fazer a prancha e ensinar a surfar, ele estava plantando uma sementinha numa nova geração, né, para que eles pudessem ser, ali no futuro próximo, os novos disseminadores das práticas da sustentabilidade. Isso mudou minha vida muito, foi muito sério. Eu fiquei pensando, putz, existe uma nova ordem acontecendo e esses gestos muito simples podem fazer a gente realmente se tornar um personagem de transformação. Foi aí que eu entendi que existia uma nova economia, né? Uma nova prática de negócios que era movida pelo afeto. Eu batizei isso em 2014 de economia afetiva, que trabalha exatamente assim. Uma nova perspectiva de mercado que valoriza o coletivo para criar produtos e processos disruptivos e inovadores, usando o design como ferramenta de transformação. Em tudo, pulsava o quê? O poder do coletivo. O poder do coletivo, o poder do coletivo. Eu falei assim, putz, como é que eu posso levar o poder do coletivo para a moda? Essa indústria que a gente trabalha, que é sempre autocrática, autoritária, verticalizada, que aponta erros, aponta acertos, né? E eu fiquei lá mergulhado, pensando, como é que eu vou... Aí tá, vou estudar, vou mexer nos meus livros, vou pensar o que aconteceu antes disso, né? Um pouco antes disso, ou um pouco mais antes disso, para poder descobrir onde podia ter uma chavinha que eu disse assim, foi aqui que as coisas começaram a mudar. E eu cheguei no punk, esse movimento, né, jovem, rebelde, de 70, 80, nessa virada de década, onde os jovens britânicos se rebelaram contra o sistema e resolveram fazer as suas próprias verdades, as suas próprias roupas, as novas bandas, rompendo com todo o sistema e criando também os seus próprios meios de comunicação, os fanzines. E aí eu percebi que essa ideia de faça você mesmo, né, o do it yourself, que a moda batizou como uma grande transformação, tinha chegado num ponto de esgotamento. Fazer você mesmo não dava mais conta de entender o que estava acontecendo nas redes, na internet, onde a gente hoje se comunica e se revela, né? Então, assim, comecei a observar na rede esses movimentos do cabelo crespo, do cabelo natural, dos novos corpos plus, das novas identidades de gênero, dos guarda-roupas compartilhados, né, da cultura de brechó, e eu percebi que tudo aquilo só era potencializado porque a gente não podia mais fazer sozinho. Né? Então, para mim, o bloco do eu sozinho não dava mais. E aí eu fiquei pensando que tem que sair de cena totalmente o faça você mesmo. E entrar em cena o faça com os outros e faça para os outros. Isso ficou na minha cabeça, né, como um fervilhão. E eu falei assim, putz, tem uma coisa que tem mexido essas pessoas, esses grupos que estão se encontrando de forma muito permeável, natural, que é a sintonia. Né? As pessoas estão sintonizadas por um sentido comum.
E eu fiquei pensando, é isso, a moda não pode ser mais sobre roupas, ela tem que ser sobre muitas outras coisas. E aí procurando pensadores, né, pessoas que pudessem me conectar com essa verdade, que pudessem dizer assim, putz, Jackson, é verdade, você está entendendo que está havendo uma mudança, e isso pode ser contado por meio de alguma outra explicação. Eu falei assim, tá bom, vou olhar quem é que está falando sobre isso. E aí encontrei, nas palavras do sociólogo francês, Michel Maffezoli, a ideia da era do afeto. Né? Na era do afeto, considerada pelo Michel Maffezoli uma negação ou uma evolução do que aconteceu na modernidade, onde a gente ficava falando de individualismo, de independência. Na pós-modernidade, que é onde a gente vive agora, na era do afeto, a gente fala de sentimento e, sobretudo, de interdependência. Mergulhei na era do afeto do Maffezoli e fiquei também pensando, se é o sentimento, é a sintonia, mas temos agora uma nova busca por espiritualidade, uma busca incessante sobre o autoconhecimento. E além de tudo, e para mim, mais importante, é buscar essa vibração artística que move esses novos processos. Essa frase do Michel Maffezoli fala muito bem sobre o que é a era do afeto, né? E o que transforma a gente dentro da economia afetiva. Eu vivo e sinto pelo outro e graças ao outro. Sai de cena, então, essa ideia do egoísmo e do ganho pessoal, do acúmulo de bens, né? O ter. E entra em cena aí a horizontalidade, a vocação pelo sucesso do grupo, onde todo mundo ganha igual, onde há transparência nas relações e o total engajamento como moeda de troca. Mas afinal, pensando sobre a economia afetiva, quem são as pessoas que estão interessadas nessa tal da economia afetiva? Mas, putz, deve ter alguém, né, interessado nesse universo. Quem é? São pessoas que estão preocupadas com o consumo consciente. Consumo consciente, parar de comprar, parar de consumir. Não, é se preocupar com quem está praticando a agenda positiva do bem, que procura qualidade e propósito e que, sobretudo, usa como ferramenta de trabalho a logística reversa. Pessoas, marcas e o planeta são bens não negociáveis na era do afeto, nessa que nós chamamos de a moda para o novo mundo. Mas afinal, que mundo é esse? Eu gosto de falar que o mundo está mó muvuca, né? É caos completo, distopia, enfim, essa confusão de opiniões contrárias, falta de diálogo. É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde cada dia a gente tem que trabalhar com transformações rápidas, respostas muito rápidas para problemas complexos e, sobretudo, entender que a gente, sim, precisa aprender com os nossos próprios erros. Tem um exemplo muito bacana que acontece no Brasil, que é o Pop Plus da Flávia Durante, uma jornalista e DJ, que se entendeu completamente fora do mercado de moda, né, como consumidora, porque não existiam marcas que pensavam sobre a sua realidade de corpo plus. Foi o que ela fez. Aplicou o jiu-jitsu cultural, né, nesse mercado que não absorvia ela como uma pessoa que estava apta e prestes a comprar. Ou seja, pegou a fraqueza, transformou na estratégia. Hoje o mercado só cresce de marcas, né, passou de 6 para 60, aumenta o número de seguidores, aumenta os lucros, né? Mas não podemos fazer como a Flávia, que, vou fazer uma coleção de moda plus na minha marca. Não, a Flávia fez isso porque ela estava dentro do processo. A pessoa no centro da confusão, a pessoa no centro do mundo VUCA, a pessoa no centro do caos, só ela pode ter autoridade para falar sobre esse assunto. Né? Então, assim, quando vocês pensarem em fazer uma marca plus size ou uma linha plus size, você precisa ter na sua marca e no seu processo criativo uma pessoa plus size. Tá? Isso que a gente chama de protagonismo. Né? É uma qualidade da era do afeto e da economia afetiva que trabalha de uma forma totalmente horizontal. Nesse discurso todo, né, de achar que não podemos colocar pessoas que não representam aquele lugar de fala dentro do processo criativo, a gente entende exatamente isso aí, que não podemos descolar mais discurso de prática, ok? E quem são os protagonistas catarinas que estão trabalhando sob essa ética e sob essa ótica? Né? Eu fiquei pensando que, para facilitar essa compreensão dessa tal economia afetiva que virou a minha bandeira de trabalho, seria fácil eu dividir em 3 narrativas bem claras para vocês entenderem como elas podem impactar a gente. Então tem o movimento do novo velho, o movimento do efeito bumerangue e da conversa cultural. No novo velho, a gente trabalha com a ideia de novos valores e significados para produtos e relações de produção.
Não é só usar o upcycling, não é só trazer tecido parado em estoque, não é só buscar sobra de malha, de jeans, enfim, que está ali jogado, ou trabalhar com o resíduo têxtil. É colocar as pessoas que vão trabalhar com você na ideia do coletivo e no centro do processo. Tem um exemplo muito bacana que acontece aqui em Santa Catarina, que é da marca Das Catarinas, da designer Edna Mesadri, que cansada, né, de ver tanta rebarba de malha da indústria têxtil catarinense jogada no lixo, começou a juntar esse material, se associou com um grupo de costureiras artesãs de Joinville, construiu esses rolotês e foi desenvolvendo essa ideia da moda para além das roupas, né? Colares, vasos, almofadas, mobiliário, pensando sempre que também na era afetiva e na economia afetiva, a casa é um corpo a ser vestido dentro da ótica da sustentabilidade. Eu gosto muito de falar da Edna, porque ela também me foi apresentada lá em 2014, na época do jiu-jitsu cultural. E assim como ela, também conheci a Flávia Vanelli, que é uma designer de Jaraguá do Sul, que tem um trabalho muito bacana e representa a nossa segunda narrativa, o efeito bumerangue, onde a gente vai ter que entender a consistência do negócio social e compartilhamento de ganhos e conhecimento. O projeto dela se chama Rato Roy e ela construiu, junto com a Associação de Catadores de Lixo de Jaraguá do Sul, essa separação de sacolas de plástico do lixo que, submetidas a alta temperatura, viravam uma ecomatéria. Muito bacana, o trabalho é lindo, é colorido, parece um camuflado. Ela consegue, inclusive, separar por cores. Eu quero fazer uma ecomatéria só amarela, uma ecomatéria só azul. E esse material, no começo ela começou a aplicar em luminárias, em bancos, e hoje ela consegue um avanço maravilhoso no trabalho, criando uma linha de óculos. Quando a gente para pensar sobre a Flávia Vanelli, o que é interessante é dizer assim, putz, quem é que ganha mais nesse processo? A Flávia ou os catadores? Vale ressaltar que na economia afetiva, todo mundo ganha igual, né? Os nossos corpos são permeáveis, a gente recebe informação do outro, assimila e transforma numa informação nova. A Flávia faz isso, os catadores ganham também e todo mundo sai feliz. Nossa última narrativa, eu chamo de conversa cultural, que basicamente é o que a gente está fazendo aqui no TEDx Blumenau Salon, que é criar ambientes provocativos para encontrar soluções transformadoras. O case que eu trago é o Trama Afetiva, que eu tive a honra de realizar com a Fundação Hermann Hering em 2016, Fundação Hermann Hering aqui de Blumenau, onde a gente tinha como principal desafio tentar entender e diminuir a lacuna entre o estudo formal do design de moda nas escolas e a realidade do mercado, esse gap muito grande, usando como ferramenta de trabalho a tal da logística reversa que eu falei anteriormente, onde a gente podia aplicar o upcycling, o reaproveitamento de material, né, o reaproveitamento de lixo têxtil, descarte, enfim. A gente fez o quê? Para esse projeto sair do papel, ganhar corpo, ganhar vida, ganhar rua, ganhar o Brasil, a gente fez uma reunião de designers orientadores, como o Marcelo Rosenbaum, o Alexandre Reschkovich e a Patrícia Centurion. Todos eles auxiliados pelo grupo produtivo Cardume de Mães, que trabalha há 10 anos com a ideia de reaproveitamento de matéria-prima descartada para a construção de acessórios. Juntos, nos conectamos com um grupo de 11 pessoas, designers, artistas plásticos, arquitetos, todos estudantes de moda, todos selecionados pela internet, por leitura de portfólio, pessoas que estavam interessadas em usar a economia afetiva como uma parte do seu novo processo de transformação. E a gente fez o quê? Se juntou com essa galera 2 meses dentro de um galpão, fazendo imersão criativa no processo de vida de cada um, o que é que eles podiam trazer de vocação para essa transformação de produtos e processos, contando uma linda história, prototipando uma nova linha de peças a partir do descarte têxtil da companhia Hering. E esse descarte têxtil eles escolheram como o jeans, matéria-prima para a construção do projeto, e desenvolveram uns vestíveis, uma linha de vasos, uma toalha de mesa, um banco e até mesmo uma luminária. Em 2017, a gente resolveu que o Trama Afetiva tinha que deixar de ser apenas um projeto e passar a viajar. A gente invadiu a igrejinha de Inhotim, no Festival Meca, levamos a nossa fala, levamos algumas das nossas peças, ficamos 2 horas conversando com as pessoas interessadíssimas nessa pauta. Depois a gente foi para São Paulo e expôs na MAD, que é a principal feira de design colecionável do Brasil. Entendemos ali, dentro do prédio da Bienal, entendemos ali que o que a gente estava fazendo era um movimento de pessoas que conectam pessoas e usam a moda
como uma plataforma de transformação social, cultural e ambiental. Nos conectamos com Alexandre Rescovich, com Lino Villaventura, com Ronaldo Fraga, com Gustavo Silvestre, enfim, Flávia Aranha, Fernando Yamamoto, uma série de designers que estavam praticando a economia afetiva. Depois a gente se conectou com esses novos conectores. Fomos para o Rio, né, fazer essa fala e mostrar as nossas peças no YouTube Space. Em tudo, o mais legal não foi viajar, não foi entender que a gente virou de um projeto para um movimento. Foi perceber que, no começo de tudo, as pessoas que se sentiam ilhas começaram a se sentir parte de um grande arquipélago. Tudo vibrava em cima da palavra empatia. Eu, em 30 anos de trabalho na indústria de moda, aplico o meu jiu-jitsu cultural todo dia para poder manter vivas as minhas reflexões. Fazendo como? Ocupando todos os espaços físicos e utópicos com as minhas próprias incertezas. Por fim, eu queria convidar vocês a fazer exatamente como o cara da metáfora da luva. Usar as nossas próprias mãos para fazer com os outros e para os outros. Obrigado.